Olá, começa mais um Pod-se 93 e como sempre nós temos um convidado especial. Hoje é o Bruno Moll. Ele comandou o Procon por 2 anos. Em 2008 ele foi o vereador mais votado. Em 2020 ele encerrou o terceiro mandato como vereador em Mariana e nas eleições de 2020 ele veio como candidato a prefeito da Primaz de Minas e teve 4.520 votos. Desde já, muito obrigada pela sua participação e por estar aqui presente hoje na Mariana FM. Magu, eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite, agradeço a Rádio Mariana e é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês nesse novo projeto da Pod Sim Mariana. Parabéns. Muito obrigada, Bruno. E para que nós possamos iniciar esse bate-papo interativo, né? Porque o Pode Sim é uma conversa mais descontraída. Você comandou o Procon em Mariana por 2 anos e logo veio como candidato a vereador da cidade. Como que foi essa decisão e essa trajetória, né? De um cidadão para ser um candidato ao poder legislativo da cidade? Magu, na verdade, a minha trajetória política começou em 96, né? Eu me inseri na política muito cedo, ali incentivado pelos meus pais a acompanhar o que estava acontecendo na cidade. Mariana, naquela época, tinha uma disputa política muito acirrada entre direita e esquerda. Existia ali praticamente dois grupos políticos e eles se disputavam durante décadas. E ali antes de fazer 18 anos, eu me inseri naquele contexto eleitoral como um espectador, mas já como um eleitor, né? Foi a minha primeira eleição que eu votei, e ali comecei a ter um entendimento do que era política. Então, os anos se passaram, o nosso grupo naquele momento foi vencedor naquelas eleições, e de lá para cá, pouca coisa mudou, porque foi um mandato muito conturbado, lá em 96, onde houve troca de prefeitos, e um cenário muito parecido com o cenário atual, e não somente o atual, né, mas todos esses anos, 20 anos praticamente, quase, Mariana tem estado nessa turbulência. E eu acompanhando e vendo isso tudo, o que serviu para me amadurecer politicamente, onde nós pegamos todos os períodos, todas as fases de um período eleitoral, de um processo eleitoral, das disputas políticas, e o que me fez apaixonar mais pela política, né? E como você colocou, em 2004, eu coloquei o meu nome pela primeira vez para disputar a Câmara de Mariana, já com uma maturidade, apesar de muito novo na idade, mas já uma maturidade política vivenciada por aquele mandato turbulento, 96, em 2000 participando de um outro processo eleitoral, mas em 2004, já conhecendo, já sabendo qual era o meu grupo político, coloquei o meu nome e lá não fui eleito, mas tive 506 votos, né? Eu me tornei a sensação da eleição naquela época, um menino muito novo, mas como eu disse, com uma maturidade política já, sabendo o que queria. E faltando apenas 30 votos para eu me eleger lá em 2004, foi daí que me alçou na política, no cenário político marianense. E dali, em 2006, eu assumi o Procon de Mariana, entrando agora na sua pergunta, pelo trabalho que eu apresentei, né, no processo eleitoral, e eu cursava Direito na época, e o Procon de Mariana estava completamente falido, literalmente fechado, com as portas fechadas, só tinha na lei, mas não atendia o consumidor, e me foi apresentado um desafio, literalmente, de assumir o Procon de Mariana e reerguer aquele órgão que é tão importante na defesa do consumidor. E quando eu cheguei na estrutura, não tinha nada, não tinha nem cadeira para sentar, estava fechado, a sala toda mofada. E eu aceitei o desafio, né? Foram me apresentadas outras oportunidades dentro da administração pública, mas eu aceitei o desafio do Procon porque eu entendi que era um órgão importante que representava o consumidor e a sociedade como um todo. E ali nós fizemos um trabalho, graças a Deus, consegui montar uma equipe, elaborar um plano de governo ali, e nós conseguimos deixar o Procon em 2008 como um dos Procons mais atuantes do estado, com quase 10 mil casos resolvidos, né? Então, para mim, é um orgulho muito grande, e isso aí entrou no meu currículo como uma gestão bem feita, bem elaborada, bem estruturada através de uma equipe bem elaborada.
Pegando esse gancho, porque você mencionou na sua fala que em 2004 você tentou as eleições, né, como candidato a vereador e por 30 votos você não ocupou o cargo. Mas após 4 anos, em 2008, você foi eleito como o vereador mais votado da cidade, né? Você mencionou o trabalho que você realizou no Procon. Você acha que esse trabalho que você realizou no Procon te ajudou a ser eleito em 2008 como um dos candidatos mais votados? Em 2004, eu me tornei a sensação da eleição, mesmo não sendo eleito. Por quê? Eu era o candidato mais jovem a disputar e praticamente um menino, né, envolvido naquele contexto eleitoral. E eu comecei a ir de casa em casa e conversar com as pessoas e me apresentar, né, praticamente, como candidato naquela época. E 506 votos em 2004 era muito voto, mas a minha legenda era uma legenda muito grande. Mas todo mundo voltou os olhares para que esse menino teve 506 votos, faltando apenas 30 votos. Eu lembro que na época virou manchete nos jornais, porque de fato virou uma sensação muito grande. E depois eu entrei no Procon, aceitando o desafio e apresentei um trabalho que gerou um resultado muito positivo para a cidade, inclusive dando visibilidade a Mariana, que saiu aí em praticamente todos os jornais do estado como um dos Procons mais atuantes. Fui receber um prêmio em Brasília como um dos coordenadores mais atuantes. Trouxe o Fórum Mineiro dos Procons para Mariana, que antes acontecia só em Belo Horizonte e Uberlândia, mas por causa da nossa atuação, conseguimos trazer esse fórum onde todos os Procons do estado faziam um encontro anual. Então nós conseguimos trazer para Mariana, e Mariana teve uma visibilidade muito grande por causa disso. Então foi uma somatória de trabalho, de conquistas nesse período de 2004 e 2008, que me permitiu colocar o meu nome novamente em 2008, sendo o vereador mais votado da história, né? Quando eu cheguei colocar o meu nome em 2008, era diferente daquela realidade de 2004, onde as pessoas não me conheciam como um candidato. Em 2008, as pessoas já conheciam o Bruno e estava acompanhando muito atentamente o trabalho que estava sendo desenvolvido na sua gestão no Procon. Então, isso que permitiu o cidadão conhecer e votar consciente. Por isso, aquele sucesso nas urnas em 2008. E em 2020, você encerrou seu terceiro mandato aí como legislador, como parlamentar. Aí você decidiu deixar a cadeira no Legislativo e tentar ocupar uma cadeira no Poder Executivo. Só que, ao invés, como muitos outros candidatos, né, que vieram da cadeira do Legislativo, chegaram nas eleições de 2020 tentando como vice-prefeito, você veio como prefeito, como candidato a prefeito. O porquê? O que te motivou a tomar essa iniciativa, a ter essa autoconfiança? Não é a autoconfiança, é a confiança no trabalho, no que nós representamos na política marianense. Desde o meu primeiro mandato eu sabia que eu não queria fazer carreira no Legislativo. Tem colegas aí que têm 5, 6 mandatos, é um objetivo de vida, nunca foi o meu. Eu sempre quis ter ali 3 mandatos e sempre tornei isso público na Câmara, inclusive em vários pronunciamentos que eu dei, várias entrevistas, inclusive até aqui mesmo na Rádio Mariana, de que o meu propósito na Câmara de Mariana era 3 mandatos. Uma Câmara muito representativa para o Estado e para o Brasil. A primeira Câmara de Minas, onde eu tive a grata satisfação de ser presidente no biênio 2012, 2013, 2014, né, já no meu segundo mandato. E ali também, como no Procon, nós apresentamos um trabalho quando eu assumi a cadeira de presidente da Câmara. Eu tinha um objetivo ali, quando eu assumi, de deixar uma UTI para Mariana que não tinha. E eu, por ser usuário do SUS, sempre fui usuário do SUS, eu e a minha família, eu sabia das dificuldades, então eu tinha autoridade para falar. E qual que era o meu objetivo? Deixar uma UTI de 10 leitos para Mariana. Quando eu assumi a Câmara, como eu disse, representativa e uma Câmara muito rica, você tem uma ideia, Magu, e as pessoas que nos assistem, o orçamento da Câmara de Mariana é maior do que o orçamento de mais de 50% das cidades de Minas Gerais. Esse é o orçamento só para o Legislativo marianense. E muitas das vezes a Câmara ficava devendo o Executivo. No final não tinha dinheiro para repassar para o Executivo, porque o dinheiro que vai para a Câmara é do Executivo. É um repasse constitucional e o que sobra tem que voltar. Muitas das vezes a Câmara não retornava o dinheiro, porque não sobrava. E eu montei ali um plano de gestão porque eu tinha um objetivo. Eu tinha um propósito ali na Câmara de Mariana como presidente de deixar uma UTI. Então elaboramos um plano de gestão, conseguimos montar uma equipe, o que na política é muito difícil.
você montar uma equipe técnica, porque os interesses políticos muitas das vezes sobrepõem as pessoas técnicas, né, nos cargos específicos, mas eu consegui porque baseado nesse propósito da UTI. No final do meu biênio, nós economizamos R$2.400.000 e com a autorização da UTI de 10 leitos no governo do estado. Então esse mandato inteiro de 2 anos como presidente, ele foi encampado nesse propósito. Foi o que me motivou a colocar o meu nome como candidato a prefeito. Porque eu tinha um propósito na vida pública. Eu não estava ali para me beneficiar, ou para ter um cargo, ou para ter um salário. Não, nunca foi. Porque talvez eu poderia estar lá até hoje, no meu 4º mandato, com muita folga, com muita tranquilidade, talvez como o vereador mais votado por causa da minha atuação no meu 3º mandato. Mas esse propósito me motivou a colocar o meu nome como candidato a prefeito e não como vice-prefeito, porque eu analisei o cenário, eu estudei a política, eu apresentei o meu trabalho à população, sabendo que tinha uma alternativa ali confiável, viável juridicamente e com o trabalho apresentado desde o início da minha trajetória política aqui em Mariana. Sempre respeitando a decisão da população, não saímos vencedores desse pleito, mas não vencedor na urna, mas muito satisfeito e vencedor no meu propósito na minha vida pública, né? Antes de eu continuar essa parte aí das eleições de 2020, eu quero voltar um pouquinho, porque você mencionou na sua fala que no legislativo, né, as relações políticas, há muitos jogos de interesse, né? O que é uma das dificuldades para o parlamentar. Quais foram as suas dificuldades como legislador para você poder exercer a sua função e colaborar aí com a cidade? Magu, eu falo que eu não tive dificuldade na política, porque eu sempre me posicionei. O problema do político é quando ele não se posiciona. É um termo que a gente usa, um jargão que usa na política, a pessoa fica em cima do muro. Então ele não sabe qual que é a posição que ele tem em um determinado projeto, em uma determinada discussão. Eu sempre me posicionei. Ninguém nunca deixou de saber qual era a minha opinião sobre um determinado projeto, um determinado assunto, qual seria o meu voto. E eu nunca mudei meu voto por causa de pressão política, pressão da população, porque eu tenho princípios e valores que me nortearam na minha vida pública. Então não era uma pressão de um ou de outro, ou até mesmo da população, que ia fazer mudar o meu voto, a minha postura como legislador. As dificuldades que tem é da política, do sistema político brasileiro. E isso aí, a maturidade que eu tive durante todos esses anos. O aprendizado de gestão pública e a confiança também da própria classe política em saber que eu tinha o meu posicionamento e não mudava o meu posicionamento por convicção, isso aí me fez ter um caminho muito aberto através do diálogo, através da concordância, respeitando cada posicionamento, cada opinião partidária, ouvindo a população, mas sempre sabendo qual que era o meu propósito aqui. Então essas dificuldades tem quem realmente não tem firmeza, não tem postura e está na política simplesmente pelo poder, simplesmente pelo salário, o que não foi o meu caso. Você trouxe aí na sua fala de início, né, que quando você tentou as eleições em 2004 pela primeira vez, sendo um candidato ainda mais jovem da cidade a se candidatar, você enfrentou uma das dificuldades que era a divisão, né, entre a esquerda e a direita. Hoje em dia, nas eleições locais aqui em Mariana, você vê essa divisão? E se sim, qual é o seu lado? Essa questão, Mariana é uma cidade muito politizada, sempre foi. Uma cidade de 320 anos, né, 324 anos, não é qualquer cidade. Então ela tem a política na sua essência. E cada pessoa, como eu disse, ela tem que se posicionar. Ela tem que ter um lado, ela tem que ter uma opinião, ela tem que ter um posicionamento sobre a eleição, sobre a política. E naquele momento eu tinha um ideal aqui em Mariana, em 2004, que era um posicionamento que nós precisávamos de ter mudanças na cidade. Esse era o meu posicionamento. Mariana não poderia ficar mais através de um grupo político que dominava durante muitos anos. Nada contra, muito pelo contrário, mas eu acredito que a mudança, a alternância de poder, ela é muito saudável na política. E Mariana, naquele momento, precisava. E por isso que nós elaboramos um plano de governo. Veja bem, lá em 2004, eu sentei na mesa junto com o candidato a prefeito da época
e ajudei, como uma ala jovem do partido, a elaborar um plano de governo. Por isso que eu falo que nós conquistamos muita maturidade política nesses anos todos, porque todos os prefeitos que passaram eu contribuí com o plano de governo na elaboração. E na execução talvez não tinha a oportunidade, porque quando assumia as coisas mudavam um pouco, mas na elaboração eu estava lá. E a política mudou, o cenário político brasileiro mudou. A opinião das pessoas. Hoje é uma política mais segmentada, mais ideológica. Então, qual que é a sua posição hoje, Bruno? Eu falei, olha, hoje eu sou a mesma posição que eu tive em 2004 é a que eu tenho hoje. Nós precisamos fazer uma política séria. Uma política onde as pessoas não queiram se beneficiar somente. E que a gente vê, infelizmente, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais também. Pessoas que não têm um ideal, não têm um objetivo, não têm uma proposta muito bem definida. Não tem uma pauta que levanta e que consegue comunicar com o eleitor. E não só com o eleitor, mas com o cidadão da sua cidade. E isso que me motivou, desde 2004, até colocar o meu nome em 2020 como candidato a prefeito. É por isso que, respondendo a sua pergunta também, Magu, por que você não veio de vice-prefeito? Não, eu não estava querendo ali um cargo político, porque senão eu ficava na Câmara. Talvez muitas pessoas falaram comigo, você acha que não deveria voltar para a Câmara? As pessoas não têm esse entendimento, porque talvez a política é tão confortável e ela te dá uma falsa estabilidade, e para mim é uma falsa estabilidade, que as pessoas não conseguem largar aquilo ali. Mariana mesmo é um grande exemplo de pessoas que têm a política como profissão, não só no legislativo, mas no executivo também, nos cargos públicos. E elas não querem perder aquilo de jeito nenhum. Aí que entra um grande problema. A pessoa começa a se prostituir politicamente. Ela começa a se vender, porque ela não pode perder o cargo, ela não pode perder, talvez, a empresa que ela presta serviço para a prefeitura ou para a Câmara, e aí começa o problema político. O que eu nunca aceitei. Eu não quis, eu não participei, eu não participo dessa gestão, eu não participei de outras gestões. Eu tive o meu mandato que foi delegado pelo povo. E quando o povo achou que não era mais o momento de eu estar lá, eu não estarei em puxadinhos de prefeitura ou de cargo de Câmara, de prefeitura. Não, porque aí sairia do meu propósito, do qual me levou para a política. Eu só não entendi direito. Então, o senhor acha que a função de vice-prefeito é um puxadinho da prefeitura? Não, claro que não. Nunca falaria isso. Só para eu entender. Claro que não. É muito pelo contrário. Um vice-prefeito ele tem um papel fundamental. Mas eu tinha um objetivo. Teve 2 colegas da Câmara que colocaram o nome, como disputaram a eleição como vice-prefeito. O vereador Cristiano e o vereador Freitas. Mas eu não estava ali para negociar um cargo. Ou então uma posição na chapa. Eu, desde o início, eu falei que eu viria candidato a prefeito. E alguns duvidaram que eu iria até o fim. Mas, como eu disse, eu sempre tive posicionamento. Eu sempre tive opinião. E eu estava como candidato a prefeito porque eu tinha elaborado um plano de governo durante todos os 12 anos que eu estava na Câmara de Mariana. E eu, como vice-prefeito, eu não poderia colocar esse plano de governo para ser efetivado em Mariana. Porque é o prefeito que faz. Talvez, se eu fosse vice de alguém, aquele prefeito teria o seu plano de governo. Eu poderia contribuir, claro, mas não seria o plano de governo que eu acredito que seria o melhor plano de governo para Mariana. Então, foi por esse motivo que eu não aceitei vir como vice-prefeito. Se eu tivesse, talvez, não querendo Câmara mais, mas não quisesse sair da política, ter o salário da política, com certeza, talvez eu aceitaria um cargo de vice-prefeito que me foi oferecido pelos 2 lados. Tanto o lado do Duarte Júnior, que o Nilton Godoy disputou as eleições, quiseram como vice-prefeito, como o lado também do Celso Cota. Eu fui o primeiro a opção para ser o candidato a vice na chapa e eu não aceitei porque eu tinha um propósito na política. Aí, voltando a essa questão das eleições, né? Eu mencionei no início da minha pergunta, se você via essa divisão entre a esquerda e a direita em Mariana, você disse que há sim essas diferenças políticas, né? E você defende a sua ideologia, até deu essa introdução aí dessa questão de não ter o benefício próprio na política, em si o benefício da população. Mas eu te pergunto, se fosse para te definir entre esquerda e direita, como você se define? Olha, isso é uma pergunta que me fazem, e Mariana me conhece politicamente. O meu entendimento é mais pragmático e ele é mais voltado para a direita. Porque desde o início da minha caminhada política, nós temos esse entendimento, essa linha de trabalho, e é o que nós defendemos hoje. Mas todas as
alas políticas, todos os caminhos políticos têm as pessoas boas e ruins. O problema da política, hoje nós vemos isso muito acentuado no governo federal, uma política acentuada. O que impede o crescimento do país. Porque quando a direita entra, a esquerda tem que brigar, quando a esquerda entra, a direita tem que brigar. Isso tem impedido realmente o progresso do país. E não é diferente em Mariana. Nós temos que ter um entendimento de que política se faz com pessoas. Cada um com o seu ideal, cada um com o seu entendimento, cada um com a sua percepção de vida. E nós temos que extrair o melhor dessas pessoas, sem querer saber se você é de direita, de esquerda, qual que é a sua cor, qual que é a sua opção sexual, qual que é a sua religião. Não, eu não quero saber. Eu estou conversando com você que eu não quero saber quem que você é. Eu sei que você é uma excelente apresentadora, está aqui batendo um papo comigo, buscando informação para trazer à população. Isso para mim é o que basta. E na política não pode ser diferente. Mas, infelizmente, tem grupos políticos ideológicos que querem colocar só a sua percepção de administração pública e impor aquilo. E isso não dá certo. Não pode, porque nós vivemos numa democracia. E eu falo que democracia é no sentido amplo da palavra, mas não só aquilo que atende, talvez, ao meu ideal. Talvez ao que eu entendo de certo ou errado. Não. Se você tem um entendimento, que me cabe é respeitar e nós podemos caminhar juntos em prol do coletivo. Claro, por isso mesmo que eu te perguntei qual era o seu lado, até porque se você não tivesse, fosse um lado mais neutro, para o senhor poder apresentar aí como seria isso, para que nós construíssemos juntos um entendimento. Sim. Uma coisa que eu achei interessante na sua fala é que você trouxe muita questão da ideologia política e você traz muito essa questão assim, das pautas, né? A gente sempre tem que ver as pautas melhor para a sociedade, do bem comum, que traz aí a dignidade da pessoa humana. Como que o senhor vê a situação de Mariana hoje em dia? O que a Mariana mais precisa nos dias de hoje? Mariana, como eu te disse, desde 96, Mariana vem sofrendo com a instabilidade política, jurídica e administrativa. Desde 96. E isso não tem como uma cidade progredir, não tem como uma cidade crescer. Mariana é um dos maiores PIBs do estado. Mariana está arrecadando praticamente 2 milhões de reais por dia. Veja bem, cai nos cofres da prefeitura praticamente 2 milhões de reais por dia. Qual cidade tem isso? Poucas cidades. Em Minas Gerais, poucas cidades no Brasil. E Mariana é uma cidade de quase 70 mil habitantes, que nós não temos problemas naturais. O que é problema natural? Vou usar um exemplo de Ponte Nova, que tem um rio que corta a cidade, que todos os anos ele vai arrasar a cidade. E o prefeito tem que guardar dinheiro ali, fazer um caixa, porque ele sabe que o rio vai chegar e vai devastar a cidade. Isso é um problema natural gravíssimo, um problema crônico que existe na cidade. Mariana não tem isso. Problemas sociais, grandes aglomerados, que requer ali uma demanda muito grande de efetivo policial, recurso para segurança pública, recurso para demandas sociais, que nós não temos em nossa cidade. Mariana tem 2 grandes empresas que geram muito emprego. Mariana hoje não trabalha quem não quer. Emprego está sobrando, as pessoas estão procurando a laço trabalhadores para trabalhar nas companhias e no comércio também. Então, tem cidades que não têm esse privilégio de ter um dos maiores PIBs do estado, a oferta de emprego é muito maior do que a demanda, entre outros fatores que contribuem com a nossa cidade. Mas Mariana tem problemas crônicos que é causado pela política, causado pela administração pública, não só agora, mas desde 96. Um exemplo que nós podemos usar agora é a instabilidade política, a instabilidade jurídica. Quem ganhou as eleições não assumiu o mandato. E o problema é que ele sabia que não poderia concorrer às eleições. Tanto que quando me convidou para ser candidato a vice, eu não aceitei com essa alegação. Falei, olha, eu tenho um propósito na política, tenho aqui um plano de governo e eu quero ter a oportunidade de apresentar para o eleitor. E o segundo, você não pode concorrer às eleições. Você não pode nem votar. Que hoje você vai no cartório eleitoral, seu título está suspenso. Mas mesmo assim concorreu às eleições. A culpa é de quem disso? Olha, a culpa é de todo mundo que envolveu nesse projeto. Sabendo que poderia causar uma instabilidade política, jurídica, administrativa em Mariana, e envolveu no projeto. A culpa talvez é da justiça que permitiu a concorrer às eleições. E Mariana, infelizmente, vem se arrastando ao longo dos anos nessa instabilidade que tem atrapalhado o progresso da cidade. Mariana poderia ser uma das melhores cidades do Brasil. Cidade pequena, sem problemas estruturais, como esses que eu usei aqui, e muito dinheiro para resolver o problema.
Então, são essas questões. O que falta, Maju, na verdade, olha, é a honestidade na política. É a honestidade, a pessoa poder olhar no olho. Eu saí do meu mandato, 12 anos de vida pública, graças a Deus, sem nenhum questionamento, sem nenhum processo de improbidade administrativa, sem nenhum processo ou acusação de desvio de recurso público. Pelo contrário, no momento da pandemia agora, o que eu fiz? Todo mundo fechado, a cidade fechada, comércio fechado, pessoas perdendo seu emprego. E o vereador de Mariana ele tem direito a uma verba de R$9 mil por mês. Mas o meu gabinete estava fechado. Eu estava trabalhando ativamente na pandemia. Inclusive o vereador que estava constantemente na rua, acompanhando, vendo, acompanhando a Secretaria de Saúde, o que estava fazendo ou deixando de fazer. Mas recebendo a verba de R$9 mil, eu não me senti confortável de receber aquele dinheiro. Era direito meu. É lei, eu posso receber. Mas não era justo eu receber aquele dinheiro sendo que meu gabinete estava fechado. Todo mundo trabalhando de home office. Eu não estava tendo despesa no meu mandato. O que eu fiz? Fiz um documento para a Câmara, abrindo mão da minha verba indenizatória. Fui muito criticado por alguns colegas, mas como eu disse, eu sempre tive um entendimento de vida pública. Eu deixei lá mais de R$100 mil, que era direito do vereador. Eu deixei para os cofres públicos. E muito satisfeito de ter feito. Se fosse hoje, faria novamente. Eu acho que isso me faz vir aqui, olhar no seu olho, olhar no olho das pessoas que estão nos acompanhando. Olha, eu não tenho nada que desabone a minha conduta, eu não tenho nada que me impeça de eu chegar perto de você e falar, olha, eu podia te representar. Eu tinha currículo, eu tinha vida pública, eu tinha experiência, mas eu tinha ficha limpa para chegar e qualquer lugar, qualquer esfera pública, representar o seu interesse, o nosso interesse, o interesse da cidade. E é isso que falta em Mariana hoje. Há um interesse privado e alguns deles até espúrios. Mariana é uma cidade riquíssima. 2 milhões por dia está para cair nos cofres da prefeitura, praticamente 3 ou 4 bilhões de reais de indenização. Os interesses que estão na cidade não são os interesses do povo. Não são os interesses da população. Esse é o problema. O que falta é honestidade. Agora, essa honestidade tem que partir do povo. O povo tem que ver. Eu não posso votar por um saco de cimento, por um telhado, por uma bola. Eu tenho que votar quem realmente vai me dar educação, vai me dar saúde, vai me dar transporte público, vai me dar dignidade de fazer Mariana ser o que ela merece. Bruno, para que nós possamos continuar esse diálogo, você mencionou aí a questão da instabilidade política de Mariana, que já vem aí no decorrer de muitos anos. Além dessa instabilidade, Mariana passa por uma outra instabilidade, que são supostos superfaturamentos aí nas obras públicas. Inclusive, na Câmara de Mariana foi instaurada a CPI das obras. Eu não sei se o senhor está por dentro dessa CPI, e se estiver, eu queria que o senhor apresentasse o seu posicionamento sobre o assunto. Você está conversando com o legislador, né? Fui vereador 3 mandatos, participei de 2 CPIs na Câmara, de algumas comissões processantes, inclusive com cassação de prefeitos. Como eu disse, nós temos um currículo na vida pública que nos permite fazer avaliações hoje de fora, né? E ter um entendimento do que realmente é o objetivo dessa CPI. Mas para isso, Magu, eu preciso de trazer a lembrança das pessoas que no último mandato eu estive como oposição ao governo por convicção. Tive a oportunidade de estar fazendo parte da base do governo, mas eu entendia que aquele governo que ali estava instalado não tinha condições de representar Mariana naquele momento, um momento de tragédia, um momento de reconstrução, onde os olhares do Brasil e do mundo estavam voltados para Mariana. E nós precisávamos ali de ter um entendimento de união e de diálogo, não somente entre os atores políticos de Mariana, mas com o Brasil. Trazer as autoridades para dentro da cidade e falar, nós precisamos de reconstruir a nossa cidade. E infelizmente isso não foi feito, não foi aceito. O que gerou um prejuízo imenso para a cidade. Eu falo que Mariana, no mínimo, foi atrasada uns 30 anos. O que nós poderíamos ter, é só você fazer uma comparação com as cidades que foram atingidas pela lama da Samarco. Todas muito avançadas, no seu sistema de saúde praticamente completo, sistema de educação, transporte público, saneamento básico, tratamento de água, todos. Mariana, onde foi a tragédia, até hoje nós não recebemos nada. Isso porque não houve uma política pública efetiva de apresentar tanto a Samarco, a Vale e a Fundação Renova depois que foi criada,
que os interesses do marianense deveriam prevalecer. E aquele foi o meu questionamento ao governo naquela época. Por que os interesses de Mariana não estão sendo cobrados de quem deve ser cobrado? Nós não somos culpados de ter acontecido aquela tragédia. O marianense não era culpado. As pessoas que estavam em Bento, Paracatu, não eram culpadas. O problema é que os olhares se voltaram à tragédia em si e usaram aquilo como um argumento até hoje, em vez de mudar o discurso e falar, agora nós precisamos de reconstruir. E eu não entendia naquele momento por que o discurso tragédia era usado o tempo todo, crise era usado o tempo todo, e a reconstrução, o renascimento, a reestruturação da cidade nunca foi dito. Então o meu papel de oposição foi por convicção. Se fosse hoje, se nós pudéssemos voltar no tempo, seria oposição com muita convicção novamente. A mesma que me levou a ter um papel de oposição, talvez até o protagonismo da oposição àquele governo na época. Não nada contra a pessoa que estava naquela época. Inclusive amigo de infância, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, mas como gestor público não conseguiu. Isso é claro, visível para todos nós, atender os nossos anseios e trazer para Mariana o que Mariana deveria ter naquele momento e está usufruindo disso como outras cidades estão. Agora, a Câmara de Mariana hoje instaurou uma CPI baseado em todos os questionamentos da oposição durante o último mandato. Inclusive, vereadores que estavam lá, participando da base da situação, hoje entenderam que realmente Mariana foi prejudicada na gestão passada. E a Câmara, fazendo o seu papel, instaurou uma CPI e, segundo os levantamentos, eu estou acompanhando, acompanhando somente como um eleitor, como espectador, não vou lá, não converso com o vereador, alguns até me ligam pedindo um conselho e falam, olha, hoje eu sou só um espectador da política, estou acompanhando e espero que realmente a Câmara cumpra o seu papel. Mas segundo as denúncias, segundo as oitivas, inclusive em alguns casos, segundo até pessoas confessando que realmente cometeram atos de improbidade na gestão passada, nós esperamos uma resposta agora do Judiciário. Que Mariana não poderia supostamente ter sido lesada como foi e nada acontecer, o que também é praxe de Mariana. Infelizmente as coisas acontecem em Mariana, mas as pessoas que praticam os atos de improbidade não são responsabilizadas. Você nunca viu devolução de dinheiro público aos cofres da prefeitura? E não tem água, não tem educação, não tem saúde. Os problemas crônicos da cidade continuam. Então, esperamos que a população acompanhe os trabalhos da CPI, vejam o que está acontecendo ali, mas na gestão passada. O que aconteceu na gestão passada? Porque nós não podemos trazer o que não foi feito lá para tentar corrigir agora em uma gestão que talvez está aí querendo fazer o trabalho, querendo que as coisas avancem. Aí que tem que ter o cuidado, né? Um vereador outro dia me ligou querendo saber qual seria o posicionamento em um determinado assunto. Eu falei, olha, você tem que ter muita responsabilidade para não atrapalhar o andamento da cidade hoje. Se a investigação é do mandato passado, você tem que ter um cuidado para não trazer, porque não faz parte do grupo político que está na prefeitura hoje, para querer atrapalhar em vez de contribuir. Na sua fala você mencionou a Fundação Renova, né? Porque em Brumadinho ocorreu a mesma questão do rompimento da barragem de Fundão, e se for ver em proporção de desastre humano, foi bem maior que Mariana. E lá eles não aceitaram a Fundação Renova. Você acha que em Mariana ter aceitado a Fundação Renova foi um erro? O problema não foi a Fundação Renova. Por que outras cidades, a grande maioria onde a calha da lama, as cidades são na calha da lama, avançaram, conseguiram recursos, conseguiram resolver problemas estruturais? Por que Mariana não? Então o problema não é a Fundação Renova. O problema é como a Fundação Renova foi gerida pela administração pública. Que esse foi o meu questionamento, Magu. Por que em todos os lugares a Renova está fazendo e Mariana não? Tem alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa. Tem outros interesses aí que não é o do povo marianense. Aonde deveria ser direcionados os maiores recursos da Fundação Renova, que já gastou mais de 10 bilhões de reais. Veja. E o que teve em Mariana? O que aconteceu com Mariana? E Brumadinho, aconteceu aquela tragédia também lá, como você disse, o dano humano foi muito maior. Aqui 19 vidas, lá quase 300. Mas imediatamente, por ver em Mariana,
o trabalho que a Fundação Renova deixou de fazer, e a administração pública também, ele não quis a Fundação Renova lá, mas eu não culpo a Fundação Renova. A Fundação Renova, eu uso uma expressão que é a galinha dos ovos de ouro, se nós soubéssemos tratar da galinha. Se nós soubéssemos trazer a galinha para perto em vez de falar show. Ou então trazer outras pessoas, outros interesses para tratar dessa galinha, que foi o que aconteceu em Mariana. Tanto que o dinheiro que era para ser usado aqui foi direcionado para outras cidades. Para construir hospitais, construir UTI, construir escolas, construir estradas, melhorar o saneamento básico, como foi o caso do governador Valadares, quase 200 milhões de reais em investimento para o saneamento básico. Era dinheiro que era para ser para Mariana. Então não houve liderança, não houve governança, não houve atitude e não houve aquele administrador que precisava bater na mesa na hora que tinha que bater e falar que o interesse público iria prevalecer. Caso se o Bruno Moll estivesse como prefeito, isso iria acontecer. A população ia ver um administrador público que estava ali defendendo os interesses da cidade. E eu tornaria isso público. Eu apresentei uma moção de repúdio contra a Fundação Renova pela omissão dela com os marianenses. Ninguém falou nada. O executivo, em momento algum, tocou no assunto. E isso causa uma estranheza muito grande. Por quê? Agora nós vemos aí, segundo o relatório da CPI, irregularidades supostamente cometidas com recursos da Fundação Renova. Isso me deixa muito triste hoje como cidadão. Eu sou um cidadão, hoje eu não tenho mais cargo público. Como eu disse aquele vereador, eu falei, não, hoje eu estou atento, mas como um espectador, querendo que dê certo, torcendo para que as coisas andem em Mariana. Eu vivo aqui, moro aqui, meus filhos vivem aqui, eu preciso que Mariana avance. Eu não sou daquela pessoa, daquele político que quanto pior, melhor. Não, eu preciso que avance, eu preciso que melhore. Como eu disse, eu sou usuário do SUS, sempre fui, precisei bater na porta do SUS. Se é bom hoje, poderia ser muito melhor. Nós não temos um hospital de qualidade, não temos. Um hospital da década de 70, que não atende a média e alta complexidade do cidadão. Não atende. Se você cortar um dedo, pode ir lá que você vai ganhar um ponto lá. Se já precisou de um exame mais complexo, você tem que ir embora. Precisou de uma cirurgia mais complexa, você tem que ir embora. Por quê? Por que Mariana não pode ter um sistema de saúde digno? E eu tenho a autoridade para falar, porque eu uso ele. Então eu sei aonde é a deficiência e eu sei que nós poderíamos suprir essa deficiência para o marianense. Ainda trazendo a temática, né, da instabilidade política em Mariana, você mesmo trouxe na sua fala que o candidato eleito como prefeito, que foi o Celso Cota, e o candidato eleito como vice-prefeito em Mariana, Cristiano Vilas Boas, ainda não puderam assumir o cargo, porque ainda não houve uma decisão jurídica, né, para saber se vai poder ou não assumir. E eu gostaria de saber a sua visão sobre o assunto. Você acha que eles irão assumir ou o senhor acha que terá novas eleições? Magu, são dois amigos. Eu fui eleito 3 mandatos no Palanque do Celso. Cristiano, estive 2 mandatos com ele como vereador. São 2 pessoas que eu tenho um profundo respeito. O Cristiano só foi candidato a vice porque eu não aceitei. O Celso me convidou na sua casa, juntamente com seu filho, Tiago, para um almoço, e ali fizeram um convite para que eu assumisse a chapa de vice. E como eu disse aqui no início da entrevista, eu tinha um propósito muito definido de que eu seria o candidato a prefeito e que nós tínhamos a melhor proposta. Não que nós éramos melhor do que os outros, não, longe disso. Mas nós tínhamos a melhor proposta pelo histórico. Pelo histórico de trabalho, histórico de conquistas, o histórico de benefícios que nós trouxemos para a cidade, e isso que me motivou a trazer. Não que os outros não tivessem. Mas quando você pega o histórico no sentido amplo da palavra, a candidatura do Bruno Moll era mais viável para a cidade em todos os aspectos. E infelizmente, quando eu recebi aquele convite, uma das minhas alegações ao Celso foi eu era um conhecedor da sua situação jurídica, sabia que ele não poderia assumir a prefeitura de Mariana, o que de fato aconteceu. Porém, não houve naquele momento, Magu, por parte dele, uma visão de cidade. Mariana estava vindo de um sofrimento muito grande, ainda num ambiente de tragédia, num ambiente de lama, num ambiente de atrocismo. E Mariana precisava de uma administração pública que tivesse uma visão realmente de reconstrução da cidade, independente de bandeira partidária, independente de grupo político, independente de situação ou oposição. Mariana precisava ser visionária naquele momento.
Precisava de ter governança e não partido político assumindo a prefeitura. Mas cada um trilha o caminho que quer. Eu não quis fazer parte daquele caminho. Eu não quis fazer parte de um retrocesso que foi na cidade de Mariana, uma chapa ter sido eleita e não pôde assumir o mandato. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso, sofrendo as consequências como cidadão do que não acontece na cidade, mas muito tranquilo em não ter participado, ter sido participante de uma construção de uma chapa que estava completamente na areia, completamente sem nenhum fundamento jurídico para assumir. Agora fala que vai ter julgamento, que vai concorrer. Olha, o prejuízo já foi dado. O transtorno já foi causado para Mariana, infelizmente, desde 96, que Mariana não avança, e agora era um momento crucial, que precisava de uma estabilidade na cidade, tanto política, jurídica e administrativa, para realmente fazer Mariana crescer. Um plano de governo viável, não sonho, não fábula, como venderam para Mariana durante todos esses anos. Um plano de governo impraticável, mas um plano de governo coerente. Nós temos aqui a curto, médio e longo prazo. Esse é o nosso plano de governo. E esse foi o nosso. Inclusive está publicado na Justiça Eleitoral. Se o cidadão marianense tiver interesse de pegar os planos de governo, eu convido que vá ver o meu, né? Ali tem um plano de governo que tinha a curto, médio e longo prazo as ações para a nossa cidade, sabendo que recurso tinha e pessoas competentes para fazer tinha. Agora, vai ter um julgamento? Quando? Quem vai assumir? Sairá vencedor nesse julgamento? Olha que situação. Será que depois que assumir, caso isso ocorra, não terão outros processos que impedirá a continuidade da administração pública? Então, infelizmente, Mariana entrou mais uma vez num buraco escuro da instabilidade política. O senhor trouxe na sua fala que o senhor seria o candidato ideal, né? Que o senhor é o candidato ideal. Não, eu não falei... Não, a questão não é isso. Eu não posso trazer para mim aqui uma questão que me coloque acima dos outros. Não é isso. Quando você pega o histórico político, quando você pega a ficha criminal, a ficha eleitoral, e quando você pega as conquistas que foram trazidas para Mariana, a minha candidatura era mais viável para o eleitor. Porque se votasse no Bruno Moll, no Dr. Rodrigo Miranda, e aquela chapa saísse a vencedora, nós hoje estaríamos como prefeito sem nenhum processo, sem responder à justiça, sem estar preocupados se sairíamos amanhã ou se não. A viabilidade eleitoral e a viabilidade também administrativa, que acredito, se eu não defender a minha chapa, o meu trabalho, quem vai defender? Então é nesse sentido que eu falei. Pegando esse gancho da viabilidade eleitoral. Sim. O que é um novo cenário, é um novo momento. Como eu disse, o Juliano esteve lá em casa, Magu. O Juliano esteve comigo 3 mandatos na Câmara. O Juliano conhece a minha forma de trabalhar, a minha forma de agir na administração pública. E o Juliano entrou lá, tampando um buraco, assumiu o presidente da Câmara e assumiu a prefeitura e está fazendo um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho imediatista, porque ele não é o prefeito de fato, é um prefeito interino, e está fazendo o que pode. Você não vai ver, talvez, vendo o Juliano fazendo grandes obras, que ele não sabe se vai permanecer. É essa instabilidade administrativa que causa na cidade. Problemas estruturais que poderiam ser consertados, no mínimo discutidos agora, não pode ser, não é culpa dele, mas qualquer governo interino não tem legitimidade para iniciar problemas estruturais na cidade. Mas o Juliano está com muita boa vontade e querendo buscar as melhores peças para compor o seu governo. E tive a alegria de receber a visita do prefeito interino Juliano me convidando para fazer parte do seu governo. Eu o agradeci e falei, Juliano, você esteve comigo 3 mandatos na Câmara, sabe que eu tenho um propósito, um objetivo na política, que nunca foi depender da política. Nunca foi simplesmente ter um salário da política. Se fosse isso, Juliano, eu assumi uma secretaria no seu governo, eu ficava na Câmara, com estrutura, com independência, não é isso? Com liberdade para trabalhar, mas não quis e nunca vou querer assumir um cargo em prefeitura. Você nunca vai me ver trabalhando em prefeitura. Nunca. Não é o meu objetivo, não é o meu propósito. Não quero. Eu preciso que as melhores peças, os melhores profissionais estejam lá. E falei com ele o que eu puder contribuir de fora, aconselhando, dando um norte, experiência para isso nós temos, entendimento político para isso nós temos, mas como quadro de funcionários da prefeitura, não é o meu entendimento. O cenário político hoje é outro.
Ainda há uma instabilidade na política que precisa de ser resolvida. Aí a sua pergunta, Bruno, você vai disputar as eleições? Magu, hoje eu estou mais ouvindo do que falando. Hoje eu preciso de entender o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam. Muitas pessoas chegam perto de mim, se você tivesse entrado, não queria. Olha, infelizmente aquele momento passou. Nós temos um outro momento para resolver. A minha posição é a seguinte: se tiver que disputar as eleições, eu disputarei. Se não tiver que disputar, eu não disputarei. Se tiver que apoiar um outro candidato, nós vamos apoiar. Se tiver que fazer parte de uma chapa, nós vamos fazer. Se tiver que nem estar em Mariana no processo eleitoral, também eu não estarei. Essa é a minha posição hoje. Então eu não estou, em momento algum, fazendo oposição a esse governo, porque eu não tenho mais um microfone, não tenho um cargo político. Eu preciso que avance. E eu não estou também fazendo parte do governo. Então, eu tenho a minha liberdade que eu sempre prezei na minha vida pública. Sempre. Eu nunca fiquei preso a ninguém. E não seria agora, eu sem o mandato, que eu entraria em prefeitura, trabalhando em prefeitura, ou prestando um serviço para a prefeitura, que eu ficaria lá e deixaria de ter a minha contribuição com essas propostas que a gente pode apresentar. Então, esse é o meu papel hoje, respondendo a sua pergunta, né? Olha, eu estou mais ouvindo do que falando. Agora, qualquer decisão que eu tomar, ela vai ser baseada com muita tranquilidade e comunicada à população. O senhor, pegando esse gancho aí, que o senhor está mais ouvindo do que falando, o senhor trouxe aí essa questão que se caso houver outras eleições, né, e o senhor vier como candidato ou não vier como candidato, o senhor pode estar apoiando alguém. Quando o senhor fala que o senhor pode estar apoiando alguém e o senhor menciona o atual prefeito interino, né, e faz uma avaliação sobre a gestão dele, podemos dizer que o senhor apoiará ele se houver outras eleições? A minha avaliação do prefeito interino Juliano é o que ele já fez. É o que eu faço, é o que eu falo, né? Eu sempre analiso o que você já fez, Magu. Qual que é a sua trajetória? Na administração pública, a população tinha que ver isso. O que você já fez, o que você deve, quais são as ações que você teve lá atrás, contribuiu, prejudicou. E as ações do vereador Juliano, que esteve comigo, nós entramos juntos na Câmara, são ações que contribuíram. Um vereador muito atuante, um vereador jovem, um vereador que realmente tem um entendimento completamente diferente do seu irmão, que o antecedeu na prefeitura, completamente diferente. Então, se hoje a administração pública está caminhando bem, por que o Bruno vai ser oposição e vai tumultuar o processo político? Isso estou falando hoje. Talvez amanhã, marcando a eleição, nós vamos analisar o cenário político. É por isso que eu falei, o Bruno não vai entrar para atrapalhar. Ele não vai entrar para tumultuar. Se eu ver que um grupo político está com o objetivo de tumultuar o processo, e se talvez a posição do grupo do Bruno, que é um grupo coeso, unido, forte e maior do que aquele que disputou as eleições, está atento ao processo eleitoral, mas não está com sede de poder. Não quer assumir a prefeitura a qualquer custo. Então hoje nós podemos ter qualquer posicionamento na eleição. Como eu disse, é um outro processo. Naquele momento ninguém me tirava da cabeça que eu disputaria as eleições, como eu fui até o final. Outros candidatos que se postularam também, no final saíram de cena e se encaixaram de alguma forma. Cada um trilha o seu caminho. O Bruno não. O Bruno falou que ia, foi, disputou, montou um grupo, não venceu, respeita as decisões das urnas. Agora, é um novo processo. Uma nova configuração pode acontecer aí. E, Bruno, todo momento do nosso Pode Sim 93 tem a participação do Gustavo, que faz uma pergunta para o convidado. Qual é a pergunta de hoje, Gustavo? Bom, em 2016, quando foi paralisada a obra na Produção Pedro, você estava no cargo de vereador ainda. E a gente fez uma matéria sobre a volta das obras e em momento nenhum foi respondido para a gente o motivo de ter sido paralisada essa obra. Inclusive, o secretário das obras, né? Sim, secretário de obras, sim. Marcelo disse que não cabia no momento entrar no motivo dessa paralisação. Eu queria saber se você pode falar para a gente, explicar o motivo deles terem paralisado essa obra em 2016. Aquela obra, na verdade, Marcelo, Gustavo, desculpa, quase acertei, tá vendo? Na verdade, aquela obra não deveria nem ter sido começada lá em 2016, porque ela já iniciou com vários questionamentos, que Mariana não caberia uma UPA daquele tamanho.
Mas como eu disse, cada gestor, cada prefeito tem o seu plano de governo, tem a sua forma de administrar. E naquele momento quiseram fazer aquela UPA ali, desapropriar aquele terreno por mais de 5 milhões de reais. A UPA já tem ali 11 milhões de reais está daquele jeito, inclusive agora essa gestão vai dar início às obras, tem que concluir, a obra está ali. Pra você ter ideia, a gestão anterior queria fazer prefeitura, centro administrativo ali, num prédio que foi idealizado, projetado para ser um centro de saúde. Então vê o que é administração pública, cada um acha que tem que ser. Se eu quisesse fazer ali, talvez como prefeito, quisesse fazer um parque municipal ali, eu poderia fazer. Então a administração pública tem esse lado ruim, obscuro. Mas felizmente agora o prefeito vai iniciar as obras de conclusão da UPA. Se eu não me engano, investimento de 5 milhões de reais. Então quanto vai ficar a UPA? Olha, se o cidadão somar 5 milhões, mais 11, 21, mais 5, olha, quanto que não vai ficar essa UPA? 26 milhões de reais pro que saiu do cofre da prefeitura do bolso do maranhense. Uma UPA poderia ser feita com 3, 4 milhões. Mas hoje ela está custando 26 milhões se ficar nesse valor, se não tiver aditivo no contrato. Então ela não deveria nem ter sido iniciada, porque nós temos outras prioridades. E eu falei isso na época. Mariana não tem um hospital que atende o maranhense. Um hospital da década de 70. Ele não atende o maranhense. Infelizmente, eu falo isso porque eu uso esse hospital, os meus filhos usam lá. Por que não deu início à construção de um novo hospital, um hospital moderno, com centro de especialidades médicas, com uma unidade de tratamento intensivo, com um centro de referência em oncologia, não é isso? Em outras áreas. Aconteceu agora, eu estive lá em Ponte Nova, foi inaugurado um centro de oncologia. Ponte Nova é referência em saúde na região, não só da Zona da Mata, mas também na região dos Inconfidentes, e agora se torna centro de referência em oncologia, no tratamento de câncer. Que bom! Mas o marianense ele vai ter que ir para Belo Horizonte, porque lá é só da região da Zona da Mata. Mariana poderia ter aqui. Dinheiro não é o problema, só que infelizmente as prioridades foram invertidas. Agora, iniciou a obra que ela foi paralisada por causa da política, da politicagem, que é outro problema grave, Mariana. O prefeito A começou, ele não é do meu grupo político, eu vou paralisar essa obra, eu vou fazer outra. Como eu disse, a gestão anterior queria fazer lá um centro administrativo. Por quê? Porque foi o outro prefeito que iniciou a obra. E quem que é prejudicado com isso tudo? E na pandemia nós sofremos e choramos aquela UPA. Nós choramos ela. Mariana fez um hospital de campanha dentro do centro de fisioterapia do município, um lugar completamente inviável. Porque não tinha espaço para fazer. Ou tinha, mas não tiveram também entendimento de fazer no espaço apropriado. Nós choramos a UPA. Não tinha uma UTI que eu deixei pronta. 2 milhões e 400 mil reais e autorização do governo do estado de uma UTI 10 leitos para ser construída anexo ao Hospital Monsenhor. Não fizeram. Mariana chorou a UTI. E muitos dos que criticavam a minha ação lá em 2014, em deixando recurso e autorização, hoje eles defendem a construção da UTI em Mariana. Mas por que talvez não? Foi o Bruno que deixou o projeto, deixou o dinheiro, não vamos fazer, que senão vai deixar o Bruno crescer politicamente. Bruno, você falou no início da sua resposta que para você, na época, nem deveria iniciar a construção da UPA. Por quê? Porque nós tínhamos outras prioridades. O exemplo é o hospital que eu citei aqui, ué. Porque já que tinha um programa estruturador para Mariana, por que, na saúde, por que não? Vamos assumir. O problema do gestor, ele tem que assumir os problemas da cidade. A partir do momento que eu sou prefeito, é eu que tenho que trazer para mim a responsabilidade. E eu tenho que saber quem está atrás de mim. Os secretários são competentes, são da área. É um problema gravíssimo que Mariana tem hoje. Nós temos secretário de saúde aí, com todo respeito, que nunca ouviu falar de saúde. Mas é o secretário de saúde que enfrentou a pandemia. Por isso que Mariana tem números horríveis na pandemia. E são horríveis os números. E nós apresentamos desde o início as ações que Mariana deveria ter tomado para a pandemia. Desde o início. Porque eu estudei, eu comecei a estudar, comecei a ver outras cidades, o que estava fazendo. Eu fui em outras cidades buscar auxílio para que Mariana não sofresse. Porque Mariana não era qualquer cidade, Magu. Mariana é uma cidade tricentenária, uma cidade turística, uma cidade que é um canteiro de obras por causa da Fundação Renova e suas contratadas. Gente do Brasil e do mundo inteiro em Mariana, em plena pandemia. E não houve nenhum trabalho, no mínimo de conscientização para essas empresas para tomar conta dos seus funcionários. Por isso que Mariana teve esse número elevadíssimo, tanto de contaminados quanto de óbitos.
Bruno, nosso tempo está chegando ao fim. Eu peço que você aí, para a gente finalizar, que você deixe uma mensagem para a população marianense, diante de todo esse bate-papo, o que nós podemos concluir aí hoje nesse Pode Sim 93. Sim. Magu, a conclusão que eu quero deixar aqui para as pessoas na verdade, é uma reflexão. Olha, nós somos vítimas de tudo aquilo que está acontecendo, mas também nós somos os culpados de Mariana estar assim. Quando eu falo nós, todos nós, literalmente. Porque quando nós temos um processo político que ainda não terminou, houve pessoas que talvez venderam uma ilusão para a população, e a população, muitas das vezes também sabendo que era uma ilusão, mas acreditou na ilusão e nos colocou nessa situação. Hoje nós temos um cenário político de instabilidade porque a justiça também não julgou os processos que deveriam ser julgados. Quem sofre com isso tudo é a população. Quem sofre com isso são os nossos filhos que estão nas escolas, são os nossos filhos que estão nas filas das UPAs, dos hospitais, das policlínicas e em todas as áreas da sociedade. A reflexão que eu quero deixar preste atenção no que está acontecendo com a sua cidade. Eu acho que Mariana é muito maior do que qualquer projeto político que possa nascer. Muito maior do que isso. Mariana é referência, ou no mínimo deveria ser referência, para o Brasil e para o mundo pela sua história, pelo que ela representou. Ideais de liberdade, ideais de democracia. E Mariana, infelizmente, tem sido mergulhada nesse astrosismo, nesse momento ruim da sua história. Há décadas que ela vem ficando nessa situação. E nós precisamos acordar. Nós só precisamos realmente ver o que está acontecendo em Mariana e falar o seguinte: o que eu posso contribuir com isso? Se a culpa é minha ou se no mínimo eu sou participante dela, o que eu posso fazer para consertar isso? Porque é a cidade que eu escolhi para viver. É a cidade que meus filhos vivem. Então eu sou participante também dessa reconstrução em todas as áreas. Se eu for olhar talvez um lado político, por isso que eu falei que as ideologias elas mais atrapalham do que contribuem com a política, se eu for olhar a minha ideologia, eu quero que o candidato A. Se eu for olhar o meu interesse próprio, eu quero eu ser o prefeito. Não, eu não tenho que ser. Eu não quero ser para ser a qualquer custo. Ou se aliar a pessoas que querem usurpar da cidade. Eu não aceitei do meu lado no processo eleitoral pessoas que eu sabiam que queriam usurpar, roubar a cidade. Não aceitei, não quis do meu lado. E muito menos agora, quando eu não faço parte de uma cadeira no Legislativo ou no Executivo. Eu quero hoje que as pessoas sérias assumam o controle da cidade. As pessoas que realmente têm um histórico limpo. Tem ficha limpa. Que as pessoas realmente sabem, olha, eu posso administrar. Eu tenho pessoas competentes ao meu lado para administrar. E eu preciso que Mariana avance. E eu quero hoje, como cidadão, não como político, não como mandatário, mas como um cidadão que precisa que Mariana avance. Nós precisamos de pessoas sérias, pessoas honestas. A honestidade é um princípio. É um princípio. Ninguém pode largar, abrir mão da honestidade em qualquer coisa que faça. Não é só na política, não. O problema na política hoje, Magu, é que as pessoas que são honestas soltam foguete. Não, isso é obrigação do político. Ser honesto tem que vir de berço. O problema é que as pessoas chegam na política e se corrompem. E corrompem o povo para se manter no poder. Então, atentos ao que está para acontecer e atentos nessa reconstrução de Mariana. Bruno, muito obrigada mais uma vez por nos conceder essa conversa mais descontraída, né? Sim. Então, nós ficamos por aqui. Esse foi mais um Pode Sim 93. Curtam, compartilhem esse vídeo. Vamos compartilhar boas ideias. Tchau, gente. Tchau.